E aí, galera, beleza? Pois é, está uma polêmica danada sobre a Odisseia do Christopher Nolan, certo? Tá todo mundo falando, uns gostando, outros odiando, outros achando marrom menos, né? Então, eu vou dar o meu pitaco sobre essa questão da Odisseia do Nolan, que não é a Odisseia do Homero, é inspirada no Homero, mas é do Nolan. E eu vou dar para vocês até a minha nota, né, do filme no final aqui, vamos comentar sobre isso, porque eu acho que as coisas mais importantes não estão sendo ditas, né, sobre a real intenção do Christopher Nolan e, né, de Hollywood, né, do cinema, do que eles querem realmente fazer, né, que é sacramentar o progressismo, o esquerdismo, a cultura woke como uma coisa normal. É a normatização do atual do atual movimento de esquerda no mundo. É isso que eles querem fazer, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha, nos ajude a crescer aqui nesse canal logo depois da vinheta. Vamos aí a meu pitaco sobre essas polêmicas do filme Odisseia. Então, galera, é o seguinte, tá aqui, ó, a Ilíada, né? Vamos fazer um conceito aqui, né? Uma introdução. A Ilíada está aqui, é a obra de Homero, tá aqui o cavalo de Troia, né? O, 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 o livro, né, da Ilíada começa com a guerra de Troia, dos gregos indo guerrear contra os troianos, tá ok? E a Odisseia é o retorno de um dos líderes gregos, né, de um dos reis gregos foram vários reis que foram lá combater contra a Troia, na volta para casa, né, que seria Ulisses, certo? Tá aqui o cavalo de Troia, não sei porque eu não estou conseguindo colocar para vocês a imagem mais aqui embaixo, né? Mas está aqui. Depois, né, como eu disse para vocês, tem a Ilíada e temos aqui a Odisseia de Homero, que, né, retrata aqui a volta para casa. Né? Então é a volta do Ulisses para a casa, certo? E aí, o que acontece? Temos aqui, né, vamos pegar aqui a imagem da Odisseia, né, do Nolan, certo? Está aqui a Odisseia do Nolan. E o que acontece, pessoal? O Nolan, ele criou uma versão da Odisseia para adaptar, né, esses movimentos woke, esses movimentos esquerdistas e progressistas que estão aí à tona no mundo. Também fez, não vou mentir não, que fez isso para tentar ganhar mais um Oscar, né? Mas não deixa de ser uma ferramenta do cinema hollywoodiano para normatizar muito do que vem acontecendo. Absurdos como ele mudou a sistemática do herói, Ulisses não é mais um herói, vive chorando, ele chora na Odisseia, mas não é assim que ele é retratado. Tira um pouco do heroísmo do Ulisses, né? Então, no caso aqui do Odisseu, vou falar porque eu falei Ulisses, porque eu vou comparar com a Eneida dos romanos agora daqui a pouco, mas ele vem se tratando disso. É um herói desconstruído, que é justamente o que o progressismo quer. Além de colocar no Pita Miongo lá, sei lá, uma mulher, ó, desculpa, não é pela cor dela, mas eu acho ela feia, não é bonita. Eu não acho que reis moveriam a Grécia toda para buscá-la por causa da beleza dela, que é como descrita na Odisseia. Por isso que eu falo que não é a Odisseia de Homero, né? É a Odisseia do Nolan, né? Do Christian Nolan. Então, não é a Odisseia, é uma adaptação da Odisseia. Uma adaptação, na minha opinião, em termos cinematográficos e efeitos visuais, muito bem feita, mas roteiramente falando, horrível, não mostra nada e simplesmente mantém esse progressismo exacerbado que Hollywood quer fazer com a gente, certo? Então tá aqui a Odisseia, né? Então, outras coisas que vão acontecendo, né? O Nolan ficou preocupado lá com a questão do Aquiles, porque o ator trans, né, o Elliot Page, a Ellen Page, não sei como vou chamar ela, ou ele, né, é retratado com um soldado que criou, né, ter idealizado o cavalo de Troia, e ele não aparece na Odisseia. Ou seja, eles ficaram com medo, porque era para ter sido Aquiles, é Aquiles que faz esse tipo de abordagem que o Nolan mostra no filme, mas eles mudaram o nome do personagem de Aquiles, porque eles não queriam, né, que aqueles names fossem considerados verdadeiros, né? Então, beleza. Então, o que acontece? Vamos só retratar um pouquinho da história da Odisseia nos cinemas, tá? Aqui nós temos o filme Ulisses. Por
que Ulisses, pessoal? Porque Ulisses é o nome romano dado ao Odisseu, né? Então, Odisseu é o nome grego, Ulisses é o nome romano. Então, esse aqui é um filme, na minha opinião, um bom filme também, muito melhor que o do Nolan, né? Talvez por conta do movimento que nós temos hoje, das tecnologias que nós temos hoje, não é um filme que não teria as mesmas atrações audiovisuais que tem a do Nolan. Mas é um filme, na minha opinião, que envelheceu bem, viu? Recomendo todo mundo assistir. Temos aqui a The Odyssey, né? É uma... Aqui foi uma minissérie europeia considerada hoje uma das minisséries mais reais que retrata de forma mais fidedigna o poema da Odisseia e da Ilíada, certo? Então, realmente aqui nós temos uma obra sensacional, antiga também, salvo engano, acho que esse aqui é de 1968, salvo engano, tá? Mas muito boa também para quem quiser assistir. Temos aqui também o filme de 97, eu acho, 97, 94, não lembro agora de que é o ano, que vai falar sobre a Odisseia. Esse filme, sim, envelheceu um pouco mal, mas olha, eu vou falar para você, viu? Fizeram algumas coisinhas ruins nesse filme aqui, né? O CGI mal feito e tudo mais. Mas vou falar para você, melhor que o do Nolan, viu? Melhor que o do Nolan. Eu acho que esse aqui ganha do Nolan. Então, né? Discordo do Jurandir quando ele fala que é uma obra clássica, prima do cinema. Não, não é, não é. Não confia, o Jurandir deve estar recebendo alguma coisa aí para poder falar aquela coisa, aquelas asneiras que ele fez. Outro filme muito bom, pessoal, é esse O Retorno, tá ok? Esse filme que vai falar sobre as últimas cenas da Odisseia. A hora que o Odisseu, disfarçado de mendigo, vai lá, acerta o arco e mata os pretendentes e tal. Também um filme muito bom, O Retorno, né? Também recomendo também, tá? Essa questão desses filmes aqui, porque esse aqui é muito top, tá? Muito top, tá? Antes de adentrar no nosso tema, vou falar aqui do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, ok? Que também é um filme que não é a retratação, né, da Odisseia do Espaço, mas como diversos filmes, ele se baseia na Odisseia de Homero. Tanto é que você vê aqui, né, no próprio título do filme ele bota Uma Odisseia no Espaço, né? Não é uma versão futurística da Odisseia de Homero, tá? Não é. Mas ele pega contextos da Odisseia para colocar aqui. O Dr. Brown, por exemplo, né, que é o cara, personagem principal, né? Brown significa homem de arco, né? Simbolizando o arco de Homero. Então, é um filme que não é um filme clássico, não é todo mundo que vai gostar desse filme aqui, tá? Porque é um filme que realmente você tem toda uma conjuntura, mas esse sim é um clássico diferente do filme do Nolan, né? É um filme que envelheceu bem, ele começa na era pré-histórica e é muito legal esse filme aqui, tá? Ele vai dizer por exemplo, a cena, o embate dele com o computador central, esqueci, é uma numeração com o computador, e o computador ele é baseado numa luz vermelha, né, uma esfera vermelha, que representa o Ciclope. O Dr. Brown usa de todas a sua inteligência para poder ganhar do computador. Eu não vou dar spoiler do filme, tá? Mas a ideia dele é voltar para casa. E aí, ao invés da Odisseia, que é a volta para casa, ele volta para a Terra, mas como a evolução, um tópico da evolução do ser humano. Ele seria como se fosse o próximo passo da evolução humana. Muito legal o filme, para quem quiser assistir, tá? Eu recomendo vocês assistirem esse filme aqui, tá ok? E aí nós temos aqui, ó, uma cena aqui que é o Enéas carregando o pai nas costas, segurando seu filho, tá? Isso aqui é a Eneida do Virgílio, tá? Que os romanos fizeram. Gente, o que é a Eneida? Né? É uma obra clássica também, feita mais ou menos 700 a 750 anos depois da Odisseia. Os romanos capturaram muito da cultura grega. Né? Então, só que os romanos tinham seus diferenciais. Para se diferenciar, os romanos fizeram várias alterações, principalmente na sua mitologia. Zeus virou Júpiter, o Marte, né? Ares virou Marte, Atena virou, acho que, se não me engano, eu sei que Hermes virou Mercúrio. Então, assim, eles alteraram o nome dos deuses, tá ok? E aí o que acontece? O Virgílio, né, na sua Eneida,
ele tenta fazer com que a Odisseia, né, ele transforma ele dá o relato da Odisseia na visão dos troianos, que em tese perderam a guerra. Então, enquanto que você tem a Ilíada, que mostra a guerra de Troia com os gregos, e o retorno seria a Odisseia, o retorno de Odisseu para a sua casa. Na Eneida de Virgílio, você vai ter o retorno de Enéas, né, que seria o último dos príncipes, né, dos, dos membros dos reis, né, seria um descendente dos reis troianos, em onde ele volta para. Não é que ele é expulso, né? A casa dele era Troia, mas ele vai em busca de uma terra nova. E para os romanos, é justamente este personagem, o Enéas, que funda o Império Romano. Então nós temos aí distinções, muitas distinções entre cada uma dessas histórias. Então o que Roma fez? Roma não alterou a Ilíada de forma sistemática. Eles traduziram e deram uma nova versão dos fatos dele. Por exemplo, eles tiram toda a astúcia do Odisseu e transformam Aquiles e Odisseu em monstros, em pessoas ruins. Por exemplo, como o Odisseu fosse uma pessoa sorrateira, desonesta. A questão do cavalo de Troia para o Virgílio é uma coisa que foi uma desonestidade, uma coisa que não se faz. Né? Então, a questão da honra. Enquanto que na Eneida você tem as figuras da pessoa que é patriota, né? É uma pessoa de família, é uma pessoa que é a pátria, Deus e família, basicamente isso, né? Sem fazer correlação com o momento político que temos hoje, mas era isso que tinha, né, como fundamento principal da Eneida. Enquanto que na Odisseia você tinha a questão uma questão mais filosófica do homem, né, da questão do Odisseu ser uma pessoa que não é humilde, né? Então, assim, é uma pessoa soberba, orgulhosa. Então, assim, são temas diferentes. Então, o Virgílio na Eneida tenta trazer a história do Homero para justificar a fundação do Império Romano e de por que o Império Romano é tão bom, grandioso e importante. Principalmente na figura do Augusto César, certo? Que seria a pessoa que sucedeu o ditador, né, o César, e virou o primeiro imperador romano, Augusto César. Então, a Eneida vai trazer isso. E você for fazer um paradoxo, né, uma comparação entre as duas obras, são bem semelhantes, guiadas por deuses e tal. Eles tiram aquela figura dos gregos, né, e trazem para os troianos, como os troianos sendo fortes realmente, e só perderam Troia por conta de um de algo, de uma enganação, né, de algo que foi de uma rasteira, de algo que não foi uma coisa honrada de se fazer. A guerra foi vencida não de forma honrosa, né, mas sim de uma forma desonesta. E aí as duas histórias são paralelas. Por que eu estou falando isso, pessoal? Trazendo a Eneida, que é o que eu falei, ninguém trouxe isso, porque da mesma forma como os romanos utilizaram da Eneida, do Enéas, para transformar a Odisseia de Homero, né, para uma versão romana, o Nolan está fazendo a mesma coisa. Ele está utilizando da Odisseia para trazer o normatismo de que uma mulher negra pode ser Helena, que Aquiles pode ser um fracote, porque, gente, vamos lá, era Aquiles, nunca caiu nessa conversa fiada da troca do personagem do Elliot Page, não. É Aquiles ali, tá? Eles mudaram porque eles ficaram com medo, né? Mas era Aquiles, tá? Então, eles trazem toda essa diferenciação, o choro, toda hora o Odisseu chora, a falta de detalhes quando o Homero está ali no caso o Odisseu, né? Está com, assim, se tratando com o Ciclopes, né? Então, assim, pulado muita parte ali, sistematizando as coisas assim, para não trazer para a história uma situação de que ele foi muito mais esperto, assim, foi ridículo, tá? A própria forma depois, quando ele está preso lá com as deusas e com as sereias, né, que ele não quer dar a titulação de que as mulheres são personagens ruins na história. Olha, lixo, tá?
Como filme, eu dou até um 7. Como roteiro, eu dou 2, 3. Então, por isso que minha nota para o filme do Nolan é 5, tá? Não vai ser um filme clássico, é um filme que vai envelhecer mal. Eu sou um cara que assisto um filme várias vezes, minha esposa até briga comigo, porque eu, às vezes, estou assistindo um filme uma, duas, três, quatro vezes. Às vezes, dá vontade, eu vou lá e assisto um filme que eu já assisti. Então, esse é um filme que eu não vou querer assistir mais de uma vez. É um filme chato, longo, de 3 horas e pouco, que não te chama. É, para quem não conhece a história do Odisseu, a história da Odisseia, beleza, é um filme legal, tem lá as suas cenas, é filmado em IMAX, né? Que para mim não tem nada a ver, isso aí para mim é saudosismo, tá? Não vejo essa diferenciação na tela, entendeu? Então, a questão do IMAX para mim pouco interferiu, então. Mas assim, o filme é bonzinho, dá para assistir. Quem não conhece a história vai gostar. O problema é você, que é a real intenção do filme, é trazer essa versão do Nolan como uma versão verdadeira, uma versão de como realmente aconteceu, para justificar o esquerdismo e o progressismo de hoje. Essa é a principal, assim, seria a principal forma que o Nolan teve de trazer a janela de Overton para esse progressismo e esse esquerdismo que está morrendo. Então, a forma como eles têm, quando alguém está morrendo, né, vai, bate o desespero, faz de tudo para tentar se manter, né, se manter as narrativas, se manter no poder, se manter é, na mídia. Então, esse progressismo está morrendo, o wokeismo está morrendo, eles precisavam trazer, mover a janela de Overton para cá para poder, né, colocar como é que eu posso dizer assim, uma sistemática, né, favorável ao movimento deles. E é isso que o Nolan fez, e aparentemente, na minha visão, está dando certo, né? Por exemplo, aquele filme de Troia, que não tem nada a ver, tem muitas narrativas que não acontecem na história, mas muita gente ainda vê aquela história, né, de Troia como realmente foi a história da Ilíada, e não é, e não é. Então, o Nolan fez basicamente a mesma coisa que os romanos fizeram. Só que ele manteve, ele fez a sua adaptação da história de Odisseu. Os romanos, pelo menos, foram mais honestos. Fizeram a mesma história da Odisseia na visão dos povos troianos e fizeram a sua Odisseia, que é a jornada de Enéas até a fundação do seu império, que depois foi, né, surgiu Roma através do Império Romano. Quem tiver interesse, eu acho a Eneida sensacional, podem ler, tá ok? Mas você vê claramente que é uma forma dos romanos de transferir, né, toda aquela história, em vez de você apagar a Odisseia, apagar a Ilíada, não. Você faz uma obra trazendo para você os conceitos, né, de família, de pátria, de honra, de heroísmo, né, toda a mitologia de deuses, né? Então, assim, tudo isso você consegue verificar na Eneida, que era o Nolan devia ter feito. Então, faz uma história aí, né, sei lá, de um outro barco que também não se chegou, porque o que ele fez com a história de Homero, né, da Odisseia, para mim foi ridículo. Para mim, o meu medo maior é que esse filme, eu acho que não vai acontecer isso, mas é que esse filme se torne o, a referência de verdade de como que se aconteceu a Odisseia. E não é, tá? Por isso que eu trouxe para vocês aqui, ó, diversos outros filmes, né? Ulisses, a Odyssey, essa aqui é uma minissérie, salvo engano, de 8 capítulos, muito legal também, tá ok? A Odisseia, né, que é um filme, né, menos divulgado aqui. E também, se você quiser, você pode estar vendo também, pessoal, o Retorno é um filme sensacional, não conta toda a história, só as cenas finais da Odisseia, tá? Mas é, fica essa indicação, ok? E que vocês possam, quem tiver ainda mais a profundidade, ler a obra, tá? Leiam a obra da Odisseia, leiam a obra da Ilíada e leiam a obra de Enéas, né? Da Eneida, que é muito legal. Vocês vão fechar um ciclo de histórias sensacionais que fundamentaram a nossa civilização hoje, né? Enquanto que a Odisseia realmente ela é a nossa civilização é uma civilização greco-romana, justamente porque os romanos
absorveram a cultura grega. Então, e por que greco-romana? Porque os romanos, com essas alterações, também ajudaram nas fundações filosóficas que nós temos hoje. E que o esquerdismo, e o socialismo, essas porcarias que querem colocar na vida da gente, tentam desvirtuar, tá ok? Eu acho que o vídeo já ficou longo, era isso que eu queria falar para vocês. Minha nota para o filme é 4 ou 5, tá ok? Então, não gostei do filme, não recomendo. Espera sair na, nos streams, sabe? Espera, não compensa ir assistir no cinema, não, tá bom? Então, infelizmente, o cinema ainda não largou o progressismo. E se você concorda comigo ou discorda comigo, coloca aqui nos comentários aqui embaixo. Se você tiver também alguma coisa que você acha que eu deixei de falar, porque eu também não vou aprofundar muito, não, senão a gente vai fazer 2, 3 horas de vídeo, né? Porque são histórias longas, né? Mas esse aqui é o meu pitaco sobre a Odisseia do Nolan, e espero que vocês tenham cortado. Se gostou, curte, compartilha e faça um comentário aqui embaixo para que o canal possa crescer e ainda mais, né, me ajudar aqui a fazer mais vídeos para vocês, ok? Valeu, galera!